6h40, de volta com o Manhã no Ar. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E olha só, por determinação da Justiça, o ex-secretário de Saúde, Wilson Alecrim, vai sair do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 para cumprir a prisão domiciliar. Ou seja, em casa. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea. No caso Wilson Alecrim, que é o ex-secretário de Saúde, preso por desviar dinheiro, suspeito de desviar dinheiro da saúde, conseguiu essa autorização para ficar em casa, mas tem um outro detalhe, ele também vai poder fazer uma cirurgia em São Paulo. A gente está com um problema aqui na comunicação, que até vamos já restabelecer a comunicação para trazer esses detalhes. É isso mesmo que você ouviu. A partir de agora, o Wilson Alecrim, que é ex-secretário de Saúde, apontado na investigação como uma das pessoas que participava desse esquema de desviar dinheiro da saúde pública, vai agora para a prisão domiciliar e ganhou também autorização da Justiça para fazer uma cirurgia fora do estado. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes dessa decisão judicial, que é no mínimo irônica, né? Um caso em que você desvia dinheiro da saúde e na hora que precisa de um serviço de saúde, está preso, consegue autorização da Justiça para fazer esse atendimento em outro estado, porque as condições aqui em Manaus não são as mais favoráveis. Vamos agora ao vivo. Consegue agora até nos ouvir? Você me ouve? Ouço. Vamos ver se você me ouve, Adriane. Se você agora me ouvir, sim. A gente já continua. Ouve sim, ainda bem. Então, vamos lá. Olha só, realmente é uma ironia muito grande, né? Porque o próprio secretário de Saúde, que deveria ter cuidado da saúde aqui no Amazonas, está pedindo para fazer um tratamento de saúde fora aqui do estado, né? Mas foi aprovado sim, né? Quem aprovou foi o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica lá em Brasília, né? A princípio, o Wilson Alecrim, ele deve sair do CDPM-2 e ser transferido para a Polícia Militar, e a partir daí ele vai passar a cumprir a prisão domiciliar. O advogado de defesa dele alegou que o Wilson Alecrim já faz esse tratamento há vários anos com um médico de confiança dele que está em São Paulo. Ele deve ir para São Paulo no dia 20 de janeiro, é a data prevista da viagem que está marcada para ele, porque ele tem um procedimento também agendado lá para o dia 23 de janeiro com esse médico específico de confiança. Bem, esse pelo menos foi o argumento. Eles também argumentaram que esse procedimento que o ex-secretário de Saúde vai fazer, o Wilson Alecrim, não existe aqui em Manaus. Ou seja, um secretário de saúde que já se trata há 20 anos, sabendo que tem um procedimento que só existe em outro estado, que não existe aqui, e durante a sua administração não tentou implantar esse procedimento, não pensando nele, vamos dizer, porque eu acredito que um secretário de saúde tenha dinheiro suficiente para fazer essas viagens sem precisar do TFD, né, que é o tratamento fora de domicílio. Mas, enfim, o fato é que os advogados alegaram que ele não pode fazer o procedimento, porque o procedimento não existe aqui no Amazonas. Eles alegaram também que o médico é de confiança do Wilson Alecrim e o TRF, Primeira Região, acatou. O Wilson Alecrim esteve bastante debilitado, né, desde que ele foi preso pela Operação Curso Político. Ele já foi para a Polícia Federal, já voltou para o CDPM. Agora, felizmente, por conta do problema de saúde dele, um problema que realmente era um problema que já existia, isso aí a gente não pode negar, já existia mesmo, ele já tinha inclusive essa cirurgia, esse procedimento agendado, né, para o dia 23 de janeiro. Agora ele conseguiu esse benefício e vai pelo menos se recuperar em casa até o julgamento. Então tá, né, até. Agora, além dessa questão ainda envolvendo essa investigação da Operação Maus Caminhos, o ex-governador José Mello e a esposa dele foram presos e estão presos. E agora eles entraram com um recurso, né, contra essa prisão preventiva. Exatamente, Adriane, o habeas corpus, né? Desde que eles foram transferidos também para o complexo de detenção provisória, né? Lá na BR-174, já que os dois a princípio foram mantidos ali alguns dias. A Edilene nem tanto, a Edilene passou apenas algumas horas, mas o José Mello ainda passou alguns dias na sede da Polícia Federal. Desde que eles foram transferidos para o complexo de detenção provisória, o advogado dele já tinha anunciado que daria entrada com o habeas corpus em Brasília. Essa entrada realmente foi confirmada
confirmada. Ela foi dada no dia 9, às 14h07, e já se sabe agora também até quem é a pessoa que vai julgar esse habeas corpus. É a Mônica Cifuentes. Esse processo, esse pedido de habeas corpus chegou na mão da jurada, né, da magistrada, da jurista, e aí é ela quem vai avaliar se José Melo realmente vai ter direito ao habeas corpus ou não. A gente tem que lembrar aqui que a Polícia Federal, assim como o Ministério Público Federal, pediram a prisão de José Melo e a prisão de Edilene Gomes porque acreditavam que eles estavam atrapalhando as investigações. Edilene Gomes foi flagrada em uma loja de armazenamento, né? Um dia depois que a Polícia Federal fez uma vistoria nessa loja, retirando materiais desse boxe que eles alugavam. É uma loja que fica ali na Avenida Torquato Tapajós. Ela foi flagrada, inclusive as fotos foram divulgadas, né? A gente vê que ela sai realmente desse local com várias caixas. E fora isso, no pedido do Ministério Público Federal, também existem aí testemunhas que fazem parte das operações Maus Caminhos e Custo Político que se sentiram ameaçadas. Em um momento onde eles foram prestar depoimentos no Ministério Público Federal, eles observaram carros na frente do MPF que seriam muito parecidos com os carros que faziam a segurança do ex-governador, da ex-primeira-dama, e eles ficaram realmente muito assustados porque imaginavam que ali estava a equipe de segurança do ex-governador tentando de alguma maneira intimidar essas testemunhas. São testemunhas que iriam justamente dar depoimento sobre os bens, sobre os imóveis, sobre o dinheiro gasto pelo ex-governador José Melo, né, no investimento desses imóveis. De acordo com a Justiça, de acordo com essa operação, né, de acordo com a Polícia Federal, inclusive confirmando, José Melo tem cerca de 7 milhões de reais em imóveis, seria um imóvel e a reforma do sítio dele, que causam suspeitas pelo alto valor. A Polícia Federal questiona até o asfalto que foi colocado na frente de um sítio dele que fica em Rio Preto da Eva, porque não foi um asfaltamento feito para a comunidade, para uma comunidade, foi um asfaltamento feito para dar acesso a esse sítio. E assim, essas testemunhas, inclusive, que fizeram esse depoimento no Ministério Público Federal, disseram que ele pagava em dinheiro vivo, o que causa realmente muita estranheza para a Polícia Federal. Por conta dessas ameaças, dessas intimidações, por conta dessas provas que foram coletadas nesse box, a Justiça pediu a prisão preventiva e agora o pedido para que essa prisão preventiva possa não cair, mas ser relaxada pelo um habeas corpus, né, está lá no Tribunal Regional Federal também na primeira região. Todos os pedidos em relação a esses casos, né, Adriane, eles precisam passar pelo TRF porque ainda não foi julgado pela Justiça Federal, né? Então, somente depois de julgado pela Justiça Federal é que vai para as instâncias superiores. Muito obrigada, Thea, pelas informações. Até daqui a pouco. E a gente vai continuar acompanhando esse caso porque é um caso bastante escandaloso, né, da operação Custo Político, um desdobramento da Maus Caminhos. E a defesa de José Melo alega que há um rigor muito grande nessa prisão. E caso não consigam uma resposta positiva, aí eles prometem recorrer até ao Supremo, alegando que houve erro de trâmite e que a Constituição foi ferida. E agora a gente continua a nossa interação ao vivo, mas na Rádio FM O Dia, onde Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim estão ao vivo também. Olá, bom dia, meninas. Bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você. Ótimo dia para todo mundo que está ouvindo a FM O Dia. Olha só, vocês tinham ideia que o aeroporto de Manaus estava ocupando o segundo lugar em relação ao ranking de apreensões de drogas? A gente sempre noticia isso, né? Mas até pela quantidade de voos que se tem aqui, eu não tinha ideia que existiam tantas apreensões para que a gente ocupasse essa segunda posição. De fato, é um ranking surpreendente, né? Olha, eu que eu trabalho há mais de 10 anos cobrindo segurança pública, também me surpreendi com essa informação passada aí pelo delegado da Polícia Federal, Caio Avanço, que é o delegado da Delegacia de Entorpecentes, né? Tem, inclusive, uma vasta experiência aí no combate ao tráfico de drogas aqui na região amazônica. O Caio Avanço estava falando para a gente que o aeroporto de Manaus é o segundo em movimentação, perdendo apenas para o aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América Latina. Presta atenção, eu vou dar um chute aqui e falar que o aeroporto de Manaus talvez tenha 1/4 do tamanho, ou menos até, do tamanho do aeroporto de Guarulhos. Infinitamente menor. E mesmo assim, o tráfego, digamos assim,
das drogas, né? O transporte de drogas é o segundo maior. Presta atenção nessa informação. E aí, é claro, segundo o delegado Caio Avanço, que esse trabalho tem sido intensificado. Ano passado foram quase 10 toneladas apreendidas no aeroporto, enquanto em 2016 essas apreensões chegaram apenas a 6 e pouco ali, quase 7 toneladas de drogas apreendidas. E vale lembrar que não são os grandes cartéis, né? Não são as grandes organizações criminosas que fazem esse transporte. São muitas das vezes trabalhos autônomos, né? Alguém ali, um traficante, que resolve tentar enviar para Fortaleza, para o Pará, ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro. As mulas, né? Exatamente. Contrata essas mulas para que elas levem essa droga para lá. Muitas das vezes essas mulas, vamos falar de valores aqui, infelizmente, porque a gente precisa mostrar para as pessoas de que não vale a pena. Essas mulas recebem entre R$ 1.500 e R$ 3.000 para colocar a vida em risco. Nós mostramos recentemente um homem que morreu no aeroporto Eduardo Gomes porque engoliu uma cápsula de cocaína, né, achando que não ia estourar no estômago, e ela acabou estourando. Então ele passou mal e morreu. Então as pessoas precisam tomar cuidado. E além disso, não tem para onde correr, é cheio de raio-x no aeroporto. A Polícia Federal está investigando, está investindo cada vez mais em inteligência e está conseguindo chegar a todas as pessoas que passam com drogas no aeroporto. Então, além de tudo, ainda é privado de liberdade. Está investindo cada vez mais em técnicas policiais, como o Cleiton já falou, cada vez mais no uso da inteligência, e é por isso que a gente está vendo aí apreensões de drogas com uma frequência nunca antes vista, né? E realmente mostrar que o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é o segundo do país em maior número de apreensão em pessoas presas por tráfico de drogas, realmente é lamentável a situação e é de se assustar de fato, né? Porque o Aeroporto Internacional lá em São Paulo, em Guarulhos, gente, é enorme e recebe aí pessoas do mundo inteiro, inclusive, digamos assim, a porta de saída dos brasileiros para outros países, para a Europa, para a África, para a Ásia, e a gente perde para um aeroporto desse tamanho, desse know-how. E a gente não está falando de números proporcionais da quantidade de voos e pessoas que transitam pelo aeroporto. A gente está falando de números absolutos mesmo, Sim, de quantidade efetiva de droga que é apreendida, 111 apreensões no ano passado. E é importante, você enfatizou o quanto se recebe, e é uma pena severa, né? Você é preso por tráfico, dependendo do voo, um tráfico internacional, com certeza não vale a pena. E outra, a Polícia Federal agora deve intensificar ainda mais esse combate. O superintendente da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, falou inclusive ao jornal A Crítica semana passada, que agora, além de ampliar o combate ao tráfico ali da droga propriamente dito na rua, também vai analisar, vai mandar investigar o caminho do dinheiro que anda financiando a droga, para que comece a prender também os tubarões grandes. O superintendente da Polícia Federal afirmou categoricamente que esse vai ser um dos focos da gestão dele diante da superintendência. E o delegado Caio Avanço, que cuida da Delegacia de Entorpecentes, afirmou que, assim como no ano passado ele realizou, né, a Polícia Federal realizou em parceria com a Guarda Nacional do Peru e também da Colômbia, a Operação Amazônia, para que o plantio de drogas na região do Peru e da Colômbia não entre no território brasileiro. Essa operação deverá ser realizada assim também no ano de 2018 e assim sucessivamente, para que a droga entre cada vez menos pelo estado do Amazonas, que é a maior entrada. Até porque essas mulas, quando são presas, nunca entregam quem está pagando por medo, né? E às vezes não sabem mesmo, é um contato telefônico, é um negócio tão obscuro que a gente até não acredita. Também, né? A gente pode não acreditar, mas na maioria das vezes o contato é feito no obscuro mesmo. Recebe uma carta, recebe o carregamento, vai com dinheiro. Sabe aquelas coisas que acontecem em filmes? Muitas das vezes acontece na vida real também. Muito obrigada pela participação de vocês. Ótimo fim de semana para todo mundo aí na rádio e para os ouvintes. Obrigado, bom dia. Obrigada, Adriane, bom dia para você. Bom fim de semana, até segunda. Até lá. E o governador amazonino Mendes fez ontem um balanço dos 100 primeiros dias de governo. Segundo ele, houve várias mudanças e avanços no esforço em enxugar as finanças do estado e organizar a casa. O governador até anunciou um aumento de salário para o secretariado.
Na reunião com a imprensa e os secretários de Estado, Amazonino Mendes considerou bastante positivo esses primeiros 100 dias de governo. E um dos destaques na reorganização das finanças foi na área da saúde, com a quitação das dívidas e a volta das parcerias com as cooperativas médicas. Esses desarranjos, esses contratos loucos, essas formas malucas e inócuas, porque não resultavam em serviço, eu tive que fazer, ao mesmo tempo, além de fazer o levantamento, as auditagens, o periciamento, para saber o que era e o que não era, né? E tinha que continuar trabalhando com eles. Já o contrato com a Humanizare, que cuida dos presídios do Estado, não foi renovado e mudanças estão a caminho. Mandamos fazer uma auditoria, uma perícia, e vamos saber quanto custa realmente cuidar de presídio para fazer um projeto base e uma licitação decente, correta. Vamos afastar esse fantasma de uma vez por todas. Mas a boa notícia mesmo foi para os secretários de Estado. Mesmo com esforço em controlar os gastos, eles devem ter aumento nos salários, que estão hoje em média R$13 mil. Eu vou aumentar. Eu não quero ladrões no meu governo. Eu quero o quê? Eu quero que as pessoas vivam com dignidade, com decência, e não tenham medo que vão falar, porque está aumentando. Tem que aumentar mesmo. Se bem que isso não vai coçar o orçamento, mas é exemplar. Outra categoria que deve ter reajuste salarial é a dos peritos oficiais do Estado. Além disso, o governo vai fazer mudanças no comando e revitalização de departamentos de polícia científica. E uma nova promessa. O prefeito de Manaus usou as redes sociais para falar do projeto do BRT, que, segundo ele, deve ser implementado ainda este ano. O sistema estava previsto para 2014, ano da Copa do Mundo, e ainda não saiu do papel. No texto divulgado nas redes sociais, o prefeito garante que o projeto já está concluído e o edital para encontrar a empresa responsável pela implementação deve ser divulgado em breve. A promessa é antiga, o que deixa o usuário do transporte coletivo desconfiado. A gente não acredita, só acredita naquilo que a gente vê. A gente só está vendo promessa, nada de concreto. Então, não está fazendo nada. O novo sistema de transporte coletivo deveria ter sido concluído antes da Copa de 2014, como parte do plano de mobilidade. O projeto foi orçado em mais de R$1 bilhão e inclui, além de vias exclusivas para ônibus, um novo terminal na Zona Norte e obras estruturais na cidade, como viadutos e pistas mais largas. Mas nada disso foi adiante por decisões judiciais e falta de verba. A alternativa foi então implantar o BRS. Na época, o projeto custou quase R$1,5 milhão. Esse dinheiro foi usado para reformar parada de ônibus e pintar a faixa azul em 5 grandes avenidas da capital. A faixa azul foi cancelada na Avenida Max Teixeira 4 dias depois da implantação, porque uma pessoa morreu. E a eficiência do sistema ainda divide opiniões. Tenho que admitir que ela é útil para os ônibus. Geralmente tem carro atrapalhando o trânsito e para o passageiro é realmente melhor. Digamos que mal planejado, né? Para este especialista em trânsito, 2018 é o ano limite para que o BRT seja implementado. Tem que lembrar que o BRT ele transporta no horário de pico aproximadamente 20 mil pessoas. E hoje, a Torquato Tapajós está com uma média de 15 mil. Então, se custar a implantar esse sistema, não é que seja ineficiente, mas não vai funcionar como está no plano que já foi aprovado na Câmara Municipal e etc, etc, etc. Está completamente defasado, né? De 2014 para cá, ano da Copa, imagina quantos carros novos entraram em circulação. Nós procuramos a assessoria da Prefeitura para saber mais detalhes sobre a retomada do BRT, mas ninguém quis se pronunciar a respeito.
E agora vamos falar de oportunidade de estágio para estudantes do ensino médio que moram no interior. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai selecionar alunos para preencher vagas nas comarcas dos municípios. E a repórter Amanda Amorim tem detalhes sobre isso, é com ela que eu converso agora. Olá, Amanda, conta pra gente como é que se faz para se inscrever, quais são os pré-requisitos básicos. Bom dia. Muito bom dia para você, Adriane. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação do Manhã no Ar. Olha só, os candidatos interessados, eles precisam se inscrever no Tribunal de Justiça do Amazonas, estágiointermediário.tejam.juiz.br. Esse candidato, ele vai se inscrever nesse site e vai entrar nessa página e preencher informações básicas como o seu nome, o número de identidade e CPF. Em seguida, ele já vai realizar uma prova online com 50 questões básicas referentes à matemática e também à língua portuguesa, além sobre a lei do estágio. Esse candidato, Adriane, ele terá apenas 40 minutos para realizar essa prova. E tudo isso deve ocorrer até o meio-dia do dia 29 deste mês. E ele precisa ficar atento, viu? Afinal, são 35 vagas disponíveis para esse candidato que deseja participar desse processo seletivo. São 20 horas semanais que ele vai cumprir, de 8 da manhã até ao meio-dia. A durabilidade desse estágio são de 2 anos, ele precisa permanecer no ensino médio e o salário que o tribunal vai estar oferecendo para esse candidato é de R$ 400, já incluindo R$ 100 do Vale Transporte, viu? Agora vai funcionar assim, depois que ele realizar essa prova, a pontuação, as questões, elas serão encaminhadas para a SEDUC, que vai avaliar o desempenho desse candidato. Vai ser divulgado o resultado no site mesmo do tribunal e esse candidato precisa ficar atento e se inscrever até o dia 29 deste mês. É uma ótima oportunidade, né, para quem está querendo já iniciar os primeiros passos no mercado de trabalho e já adquirir experiência, né, Adriane? Com certeza, Amanda. Obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo comercial e fique atento, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as matrículas na rede pública de ensino. Datas, prazos, vagas, documentação. A gente volta em instantes, não saia daí.